O homem é condenado a ser livre porque, uma vez lançado no mundo, ele é responsável por tudo que faz. Quem proferiu essa frase foi Jean-Paul Sartre, um representante do existencialismo. Em geral, a geração Z é a mais livre do que qualquer outra geração. Mas isso soa contraditório. De que forma a liberdade poderia levar ao vazio de sentido? E como alcançamos o estágio em que o niilismo e a desesperança marcam a nossa geração? Nesse vídeo, eu tento responder essas questões. Agora eu preciso que você preste atenção no raciocínio que eu vou construir ao longo do vídeo, ok? Eu prometo te levar desse ponto aqui para esse, de forma totalmente descontraída. Quando a internet apareceu, o conhecimento começou a ser disseminado em massa pelo mundo. As pessoas começaram a duvidar de Deus e da ciência. Agora, a quantidade de opiniões, crenças e ideais oferecidos foi elevada a um nível estratosférico, graças à internet. Com uma simples pesquisa no Google, você pode ter acesso a todas as religiões, filosofias ou qualquer outro sistema de crenças que possa imaginar em apenas alguns segundos. Com essa facilidade, temos 1 milhão de grandes narrativas, 1 milhão de verdades diferentes que parecem ter uma solução para os seus problemas. Vivemos num tempo em que recebemos informações que se contradizem entre si o tempo todo. Quais são as informações corretas? Em outras palavras, você pode decidir qual é a sua verdade e entender que a realidade não tem uma única forma de ser vista. Porque se todo mundo tem a razão, então quem tem a razão de verdade? Qual é a informação verdadeira? Qual é o sentido de tudo isso? É nessas e outras milhares de perguntas que temos que achar as verdadeiras por conta própria agora. Quando te apresentam apenas uma versão ou perspectiva da realidade, isso te orienta para um objetivo único pelo qual lutar. Mas e se eu te colocasse em uma época em que não há nada firme em que se basear? Você continuaria se perguntando: o que eu faço? Quando não há confiança nem direção, a falta de propósito se torna mais evidente. Essa falta de propósito é o conceito principal do vídeo. É isso que eu quero que você reflita, entendeu? Obviamente, a realidade é o que existe aqui. É o que você pode ouvir, ver, tocar, sentir, experimentar. Agora, imagine que existem outras formas de representar ou imitar essa mesma realidade. Podemos pegar de exemplo filmes, jogos, redes sociais, livros e etc. Isso tudo é chamado de simulação ou representação da realidade, porque elas tentam reproduzir ou mostrar uma parte dela, mas não são a realidade em si. Até aí, ok, é um pouco óbvio. Esse cara, deixa eu ver como é que se traduz esse nome aqui. Jean Baudrillard. Foi um filósofo que criou um termo chamado hiperrealidade para descrever uma situação em que essas simulações ou representações ficam tão perfeitas e atraentes que as pessoas começam a preferir elas do que a própria realidade. Eu vou usar um exemplo fácil de todo mundo entender. Você pode preferir assistir um filme do que estudar para uma prova. Você pode preferir jogar videogame do que sair com seus amigos. Ou você pode preferir ver as fotos de outras pessoas no Instagram do que viver a sua própria vida. Quando você faz isso, você troca ou ultrapassa a realidade por uma simulação. Digamos que isso é uma ilusão. É o que chamam de hiperrealidade. Louco, né? Vamos aprofundar um pouco mais. É o que me leva a... Para entender melhor, podemos olhar a história nos últimos séculos. Antigamente, as pessoas compravam e consumiam coisas pelo que elas valiam, em termos de trabalho, ou seja, quanto tempo e esforço foram gastos para produzi-las. Isso era o valor de troca. Além disso, elas também levavam em conta a utilidade das coisas. Isso era o valor útil. Mas hoje, vemos que o que importa mais do que tudo isso é o que as coisas representam. É como se essas coisas fossem símbolo. Isso é o valor de signo. Aqui está um exemplo. Uma camiseta de marca famosa pode valer mais do que uma camiseta comum, mesmo que sejam iguais em termos de trabalho e utilidade. Isso porque a camiseta de marca representa status, sucesso ou estilo. Você já reparou que algumas coisas se destacam mais do que outras por causa do que elas significam? Bom, isso é o simbolismo. É a base de muitos objetos que usamos, pois eles influenciam a forma como somos vistos na sociedade. E aí, o que acontece quando a gente vive em um mundo onde as coisas que compramos e vendemos dependem mais do que elas representam do que elas valem ou servem de fato? Isso faz com que a gente vire uma sociedade de fachada, onde as pessoas se preocupam mais com as aparências, o dinheiro e os símbolos do que com a realidade. Mas por que isso importa para o nosso propósito? Simples, porque essa forma de viver e de se relacionar com o mundo não é natural.
Tem gente que está começando a refletir o porquê das pessoas passarem cerca da metade do tempo no celular. A metade da realidade é passada no mundo online. Já pensou nisso? Hoje, os nossos interesses estão sendo moldados por algoritmos de inteligência artificial, que é a própria definição de hiperrealidade. Existem pessoas tentando se conectar umas com as outras de forma mais profunda, mas isso é difícil, porque a maioria das pessoas não tem a habilidade de se aprofundar em si mesmas. Nem todos querem isso de verdade, ou não sabem que precisam disso. Nessa altura do campeonato, é quase impossível escapar disso tudo, mesmo que você exclua todas as redes sociais, a menos que você viva isolado do mundo. A pergunta que fica é: o que a gente faz para inserir objetivo e significado na nossa vida? Bem, a resposta é complexa e mexe com o sistema de crenças de muita gente. Alguns defendem que uma possível alternativa é voltar à tradição. Defendem que precisamos voltar a um tempo em que tínhamos apenas uma grande narrativa, colocar a fé em Deus, sair das redes sociais e começar a construir comunidades novamente. Para muitos, isso pode ser uma ótima solução, para outros, nem tanto. Tudo se resume a ambiente, e depende do qual você se encontra. Aqueles que estão cercados por pessoas que passam a maior parte do seu dia no digital podem encontrar uma dificuldade maior de se distanciar desse hábito. Mas, na minha humilde e sincera opinião, as tradições passadas não são a solução certeira para os problemas atuais, mas sim incentivar as pessoas a saírem das redes sociais e passarem mais tempo ao ar livre, por exemplo, é muito bom para a saúde física e mental. Encontrar uma religião pode sim te dar um propósito de vida. Enfim, conhecimentos de tradições passadas pode sim funcionar, mas não sozinhos. Resumindo a ideia, você precisa de um grupo de pessoas que estão no mesmo objetivo que o seu, entendeu? Para complementar o raciocínio, incluímos o viver profundamente. Significa envolver-se, até mesmo nas atividades mais mundanas, aquelas que você mal tem tempo para observar. Significa deixar de lado aquela dopamina instantânea. Existem diversas formas de você experimentar meditação. Eu recomendo que você comece caminhando. Observe as folhas, observe as árvores, observe o vento e desintoxique a sua mente.